Bem-vindo ao Conexão Cultura Especial de Natal. Esse programa é para te deixar no clima do Natal, mas olha, do nosso Natal. Eu vou te mostrar toda a tradição, cultura natalina aqui da nossa região. E claro, né, te falar da programação para você curtir com toda a família. Papai Noel, que fica lá no shopping com aquelas roupas de inverno europeu, recebendo pedido de presente da criançada, você conhece, né? Mas e os nossos tradicionais presépios familiares? E a popular Folia de Reis? Olha, eu confesso que até hoje eu ainda ficava meio em dúvida de quando que a Folia de Reis acontecia. Mas hoje eu estou na abertura de um ciclo de Natal bem conhecido aqui de São José dos Campos. O ciclo de Natal do Museu do Folclore. Vamos lá? Bom, a gente já vai começar o programa falando com a gestora atual do Museu do Folclore, a Maria Siqueira Santos. E ela vai explicar pra gente, pra mim, sobre essas tradições. Maria, obrigada, tá? E você pode explicar, assim, sobre as tradições de Natal brasileiras? O que a gente tem aqui? Nossas, né? Obrigada a você. Sim, a gente está hoje, né, especialmente iniciando o ciclo de Natal do Museu do Folclore. E esse ciclo de Natal, ele remete a esse momento natalino, né, que a gente tem no mundo todo, porque essa é uma tradição cristã. Porém, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba e no Brasil, a gente tem características culturais fortes, né, e marcantes, que têm influência da composição brasileira, né, da história do Brasil. Então, aqui em São José, e em outras regiões do Brasil, como Minas Gerais, mas também em outros estados, a Folia de Reis é um costume popular, tradicional, que acompanha a história do Brasil desde a colonização. E também veio com a colonização. Com a colonização, ele era um costume português, e então vem com os portugueses para o Brasil, e aqui os outros povos que compõem, né, o Brasil, especialmente a matriz africana e a matriz indígena, também colaboram com essa Folia de Reis brasileira. Então, a Folia de Reis de Portugal, ela não é igual à Folia de Reis do Brasil, embora o ciclo seja o mesmo. O momento anual é final de ano, porque eu acompanho na época do Natal. De Jesus. Isso. E tudo mais. Mas então, curioso saber isso. Então, aqui no Brasil tem essa mistura dessas demais culturas que agregaram. Exatamente. Isso a gente repara, você vai perceber isso na cantoria, nas roupas, né, nas pessoas que participam, né? Então o Brasil... Os personagens de repente mudam também? Exatamente. Tá certo falar personagem? Você pode falar personagens, né? São as representações porque é como se fosse um teatro, né? Um teatro que ele é representado ano a ano. Então existem os personagens, sim, dessa representação, né? Então você tem na Folia de Reis o palhaço, que é também chamado de marungo ou marumbo, depende da região, né? O palhaço, ele tem uma função muito importante. Ele abre, né, a folia, ele vem na frente da bandeira, ele vem trazendo, ele é o guardião da bandeira. E aí tem várias também histórias do porquê o palhaço, qual a importância do palhaço. Você quer contar pra gente? E aí eu me lembro de uma entrevista que a gente fez com o senhor Pedro José Paulino, que é um palhaço, um marungo, e então ele fala que um palhaço, ele tem a função de despistar os soldados de Herodes. Então ele vai na frente da folia, como se ele estivesse indo na frente de José e Maria, que estão procurando, né, chegar em Belém. Então ele vai na frente para ele com as brincadeiras, porque ele pula, ele dança. Quando é uma festa devocional, ele joga bala para as crianças e ele também recolhe as moedas que as pessoas jogam. Então, quando ele vai brincando e ele vai, né, pulando, rolando no chão, ele vai pegando também as oferendas, as ofertas que as pessoas jogam, porque a folia, então, ela começa no dia 24 de dezembro, normalmente. Algumas começam mais cedo, mas elas começam em dezembro e elas vão até o final do mês de janeiro. Algumas param em 6 de janeiro, que é o dia de Reis, outras vão até o dia 2 de fevereiro. Então tem uma variação de acordo com a região, né? Aqui no Museu do Folclore a gente termina no final de janeiro essa folia esse ciclo, né? Que a gente chama de giro,
porque aí eles vão passando nas casas onde tem presépio. Então as folias de reis, elas cantam para o presépio. E o que vai acontecer aqui hoje é uma representação dessa visita, né? Exato. A gente vai falar lá com a família que trouxe o presépio para cá e a folia de reis vai visitar, né? Exatamente. Só que aqui a gente tenta reproduzir isso de uma maneira espontânea, no sentido de que as pessoas também trazem a sua devoção quando elas vêm para o museu. Mas elas fazem nas suas casas, com as suas famílias, essa manifestação como pagamento de promessa. Tem toda uma tradição mesmo que se relaciona não apenas com a música, com vou lá porque eu gosto, né? Então tem muitas tem uma base religiosa. Exatamente. Tem muitas narrativas de milagres que as pessoas conseguiram, de pedidos que elas fizeram e aí elas conseguiram esse milagre. E aí elas passam a fazer a folia de reis como pagamento de promessa. Então muitas pessoas participam da folia de reis ou então elas fazem a janta, né, para o pessoal da folia de reis, porque quando eles vão fazer o giro, então ele, por exemplo, vai lá num bairro, Campos de São José. Aí eles fazem o dia inteiro, né? Começa de manhã, ou começa no fim da tarde, ou começa no meio da tarde, depende da programação deles. Mas tem a hora da janta. Então o devoto também, né? A pessoa que está pagando a promessa, então ela oferece a comida para todo mundo. Né? E normalmente é um grupo grande, tem umas 30, 40 pessoas. Tem o pessoal que vem junto, né, no cortejo pela rua acompanhando. Mais ou menos parecida com a que a gente tem aqui em São José, no Vale do Paraíba, na verdade, algumas cidades aqui, né? É mais ou menos parecida, pega o quê? Sul de Minas, que é parecido? Isso, é mais Minas, São Paulo, ele tem um diálogo grande. No Nordeste costuma chamar reisado, né? Um pouco diferente, até as roupas, né, que eles usam é um pouco diferente, mas é um ciclo de Natal também. Aqui no Vale, pela colonização mesmo, pelo movimento pós-colonização já no Brasil Império, tem muita relação com a cafeicultura da região, né? Então aqui nessa região é muito ligado São Paulo, Minas Gerais, que são normalmente irmandades. Então você tem Companhia e Irmandade, Companhia de Santos Reis ou Irmandade de Santos Reis. E essa irmandade não é à toa, é porque muitas vezes é uma família, né? Uma família extensa, né? Claro, assim, primo, tio, tia, compadre, mas é uma família que se reúne, né, na devoção e na cantoria, na tradição. Mas podem agregados também. Podem agregados também, mas assim, normalmente são agregados da comunidade, pessoas próximas, né? E falando, a gente está nessa sala aqui do Museu do Folclore, a gente está numa sala do Museu do Folclore, tá, gente? Que é a sala... Explica qual que é o nome oficial da sala? Essa sala é a sala de exposição temporária. Então a exposição foi aberta no dia 3 de dezembro de 2022 para a comemoração dos 25 anos do Museu do Folclore. Ela traz então uma exposição de presépios, variados tipos de presépios, com variados materiais e feitos por variadas pessoas. Então a gente tem presépio de palha, feito de madeira, feito na cabaça, presépio feito com tecido, com vela. Esse presépio é feito de barro, né, de argila, pelo pessoal do Santo de Casa, que é um grupo de figureiros de São José dos Campos. A tradição dos figureiros é muito forte aqui também. Isso. Os presépios de barro são muito fortes aqui na região, né, que é o pessoal piraquara que ficava na beira do rio e aprendia a fazer também assim espontaneamente na vivência com a família. Essa exposição se chama A Espera do Sagrado, né? Então é uma exposição que traz toda essa diversidade dos presépios, as maneiras de fazer os presépios. Os presépios, no geral, é uma tradição católica, cristã, enfim. Mas aqui tem essas peculiaridades, né, dos figureiros e do ciclo de Natal tem o presépio da família, que a gente vai entrevistar lá depois. Como que é essa tradição da família lá fora, que monta, né, o presépio aqui anualmente? Isso. Todo ano a gente convida uma família
que tem a devoção e que tem a tradição de montar o presépio para vir fazer a montagem. Isso faz 25 anos, né? E aí, então, nós encontramos, né, nesse trabalho de pesquisa de campo, a dona Maria Bernadette, que ela mora no Jardim da Granja, e ela faz há muitos anos o presépio. Ela aprendeu com a avó, que fazia presépio, e aí ela era pequenininha, a avó pedia para ela buscar planta no mato, buscar sementes para poder montar o presépio. E ela levou para a família e hoje em dia ela monta na garagem da casa dela, e a Folia de Reis passa por lá todo ano. Então ela já também tem esse costume de receber a Folia de Reis na casa dela. E aí ela veio com a família toda, os filhos, os netos. É um orgulho muito grande, né? Eu acho que eu vou trazer o seu presépio para cá. Mas eu só queria, para encerrar aqui nessa primeira parte do programa, para você falar até quando vai essa programação, o ano que vem, né? Aí no começo, o que mais vai acontecer aqui no Museu do Folclore? Tá joia. Então a gente está iniciando o ciclo do Natal aqui agora no dia 4 de dezembro. E a gente fica com o presépio aberto para exposição, o presépio lá de fora, né? O presépio grande da família. Até o dia 29 de janeiro. No dia 29 de janeiro é o fechamento do ciclo. A gente chama de chegada das bandeiras, porque a Folia de Reis ela tem uma bandeira, né? Então, e o pessoal costuma falar: a minha bandeira existe há 100 anos, ao invés de falar: a minha folia existe há 100 anos. Então a bandeira ela é um sinônimo. Como um brasão, assim. Exato. E tem folias que registram a bandeira, então é registrado em cartório e tal. Então, a chegada das bandeiras vai acontecer, normalmente acontece no último domingo de janeiro. Então, nesse próximo 29 de janeiro de 2023, e aí é o dia todo, né? Hoje, a abertura do presépio é só no período da tarde, são 4 folias que participam. No dia 29, são cerca de 15 a 20 folias, que vêm da região toda, Paraibuna, Caxambu, São Lourenço, São José dos Campos, Jacareí, vem de vários locais aqui do Vale e Sul de Minas. E aí é o dia todo, tem uma missa, né? O padre vem também fazer a missa e encerrar o ciclo de Natal. Isso então acontece no dia 29 de janeiro, mas até lá o presépio ele fica aberto para visitação de terça a domingo, das 9 horas às 17 horas, que é o horário de funcionamento do museu. Então ele acompanha o horário de funcionamento do museu, e essa exposição que a gente está aqui, né, a exposição à espera do sagrado, ela fica até fevereiro, né? Provavelmente até o dia 29 ela também fique acompanhando o presépio da família. Então fica aí, pessoal, vocês sabem até quando vocês podem aproveitar esse clima de Natal aqui e apreciar a nossa cultura. Obrigada, Maria. Obrigada, sejam bem-vindos. Próximo bloco com a família, hein? A gente já volta. Agora eu tô com a família que montou o presépio aqui do ciclo de Natal do Museu do Folclore desse ano. Eu tô com a matriarca, né, a dona Bernadette. E quem mais? Dona Bernadette, não é isso? Sim. E quem mais tá aqui com a senhora? Quem tá te acompanhando? Tá minha filha Carmen Lúcia, minha filha Clarissa e minhas 3 netas, Maria Clara, Melissa e Maitê. E vocês, gente? Vocês ajudaram também na montagem do presépio? Como é que foi? Alguém aqui ajudou na montagem do presépio? Fala, menina. Todas. Todas ajudaram, legal. E, assim, onde que começou essa tradição, dona Bernadette? É desde quando a senhora era pequenininha? Porque a senhora é mineira, não é isso? Sim, na verdade começou na casa da minha avó, Sebastiana, minha avó paterna. Quando eu tinha mais ou menos essa idade aqui, 9, 10 anos, que ela me pedia para ajudá-la a preparar o presépio.
E era tudo bem rústico. Ela me pedia para ir na beira do rio buscar as pedrinhas, e mato, grama. Então a gente ia montando devagar, bem no tempo dela também, que ela já era uma idosa de mais de 70 anos, fazendo devagar com ela. E eu fazia isso todo ano. Isso fez com que surgisse em mim esse desejo de fazer sempre. E daí, na época, a senhora não devia ser a única criança da família que ajudava, né? Ainda mais que tinha esse trabalho de buscar barro, pedrinha e tudo mais para fazer. Sim, mesmo porque eu dormia com ela, né? Toda noite estava lá, eu era a neta mais presente. Então, ela era caçula, assim, todos os irmãos eram mais velhos. Ela era caçula, os irmãos eram mais velhos, né? E aí, como que montava, né, essas figuras? O que materiais você usava? O presépio dela era bem minúsculo, era de gesso e era feito um cenário como nós fizemos aqui, né, com areia, pedra e plantas, e a gente ia colocando vagarosamente cada coisa do jeito que ela pedia que fosse colocado, né? E ela não se esquecia, uma coisa muito interessante que eu achava, era uma vela que ficava só o paviozinho e um pedaço de cartolina em cima do óleo. Então tinha uma jarrinha assim, que enchia de óleo, e ali ficava aquele pavio que ela acendia, ficava a noite toda no presépio. Era bem interessante. Essa tradição a senhora traz ainda? Eu trago, eu uso vela, né? Vela, não achei ainda isso para comprar, mas ainda procuro. A vela é importante. E hoje mudou um pouco essa estrutura, esses materiais que são usados para construir o presépio? Além disso, né, que a senhora acabou de explicar que teve essa mudança aí da vela. Sim, mudou muito. Eu mesma fazia também na minha casa com pedra, areia, tudo. Depois o tempo foi passando, eu não tenho muita chance de sair agora, pegar um balde e pegar a pedra no vizinho, a areia no vizinho. Então, compramos a grama sintética, que melhorou um pouquinho. Eu não gosto muito, mas quebrou o galho, né, por um tempo. E o restante é tudo igual. A gente põe as pedrinhas, coloca essa gruta. Nós fizemos ano passado com todo mundo em casa, com papel pardo. E elas pintaram tudo de guache, das cores que elas queriam, com a mãozinha. Todo mundo participando. Todo mundo participando. Aí depois nós amassamos bem e aí formamos a gruta. Então tudo tem a mão de todos lá em casa. O pisca, os meninos colocam. Muito legal, envolve a família toda, né? Família toda. A senhora tem essas duas filhas, né? E tem mais filhos, mais netos? Tenho o Carlos Eduardo, que também é casado com a Valéria, tem a Alice e o Lucas. E tem o Camilo, que é casado com a Iris, que tem o Gabriel Lucas. Família grande, bom para fazer presépio, né? Ela tem também. Ah, sim. Que estão jogando bola, ela falando. Ela tem o esposo Geraldo, que tem o Gabriel e o Daniel. Família grande. Que estão no futebol. E o que significa para a senhora? Depois eu vou, se mais alguém quiser falar também, o que significa essa tradição de Natal para a senhora? É uma pergunta difícil, eu sei, mas sério. É muita felicidade. É tudo. Para mim, a tradição de Natal é tudo. Tudo que a gente vive durante o ano, começa novembro, para mim, parece que para e eu vivo outro tempo. É mágico. É realmente um período mágico para mim, sabe? Então, eu faço tudo para continuar fazendo do meu jeito, da maneira simples que eu sei. Mas eu não gostaria de parar nunca, porque eu acho que é um tempo de muitas graças, muitas bênçãos, sabe? É uma forma de agradecimento? Sim, claro. Forma de agradecimento, porque você parar e pensar na delicadeza, na simplicidade de uma gruta, de um presépio, daquele ambiente, de uma manjedoura, onde nasceu o nosso Salvador. Agora, uma das filhas da Dona Bernadette vai falar, né? Já está montando em casa. O que significa para você? Então, a mamãe e o papai sempre contaram pra gente que o primeiro a montar o presépio foi São Francisco.
E nós estudamos em colégio franciscano, então pra gente tem um carinho maior, né? E aí, eu desde que casei, também monto o presépio na minha casa. Tive meus filhos já um pouco mais tarde e agora com eles a gente também monta junto cada detalhe do presépio. E eu tive a felicidade, que meus primos não ouçam, de herdar o presépio dos meus avós, que são lá de Minas também e que também faziam como a minha mãe. Então, para mim, é muito especial também montar o presépio. Cada personagem, a gente se colocar no lugar de cada um deles. E agora, aqui na nossa família, virou tradição montar o presépio no dia de finados. Porque meu pai faleceu, vai fazer em janeiro 10 anos. Então, o dia de finados é um dia triste para nós. E a mamãe teve a sacada de transformar esse dia em mais um dia de união da família. Mais um dia de partilha. Então, o que ela faz? Como é feriado, na maioria das vezes um feriado triste, que as pessoas não vão viajar, não vão passear, então vai todo mundo para lá começar a montagem do presépio. Então, desse tempo para cá, desses 10 anos para cá, o dia de montar o presépio na casa da minha mãe virou o dia de finados. E na minha casa, a particularidade que tem no meu presépio, que meus meninos montam, são as conchinhas. Que quando a gente vai à praia e traz conchinha, nós vamos fazer o que com essa conchinha? Só uma coleção? Então, na minha casa, o caminho que a gente faz até a manjedoura é feito com as conchinhas. Muito legal. Vocês vão construindo a tradição, assim, tem a tradição e vocês vão agregando essas informações. Sim. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante que a minha mãe faz, e eu não tenho essa habilidade de fazer, ela olha para o espaço e ela fala assim, vou colocar tais plantas em tais lugares. Então, ela imagina... Sabedoria, né? O presépio dela tem esse diferencial. Acho que é isso que deixa tão bonito o presépio que a minha mãe faz. Ela coloca plantas de verdade. E eu queria saber vocês, gente, mais novinhas também. Vocês ajudam? Você tem uma tradição em casa e também com as meninas? Lá em casa, a gente monta no fim de semana seguinte do dia de finados. Pra não perder, né? Então a gente já sabe que é a continuidade. Sim. E vocês participam? A gente sempre desembrulha os personagens com muito cuidado e monta lá em casa também. Sim, e quando a gente faz lá na vovó, é legal que às vezes a gente faz sorteio para cada um dos primos levar uma imagem pro presépio. Aí cada ano leva essa imagem específica. Então todo mundo tem... Você ajuda também? As mulheres ficam com Jesus, né, filha? Então todo mundo tem uma participação mesmo, até você, seus primos. Não, então ela tá confirmando, Lá em casa, as crianças podem escolher aonde montar o presépio, como montar o presépio. Fica naquele tira, põe, monta, desmonta, até que a gente chegue num acordo e ache que ficou legal num determinado lugar. Mas elas têm a liberdade, como a Mael falou, de desembrulhar com todo cuidado cada personagem, e depois elas têm a liberdade de procurar o lugarzinho que querem montar e como montar. E já estão pensando no presépio que vocês vão ter na família de vocês, né? Vocês vão continuar com a tradição, meninas? Sim, eu acho que é uma tradição muito forte, a gente com certeza vai levar para o futuro, porque é realmente muito mágico juntar a família e montar todo esse percurso, né? Esse caminho que Jesus percorreu. É gostoso, né? É um verdadeiro advento mesmo pra gente. A gente vive esse advento mesmo, como é a espera de Maria esperando Jesus, né? E outra coisa que é legal também é que na novena de Natal sempre acontece a encenação com os personagens do Natal com os netos. Então isso também então fica também marcado. Tem isso. E vocês participam, óbvio, né? Aí um é o anjo, Nossa Senhora, a estrela. Então os tem meninos... até a vestimenta, tem super gente, legal. Que evento. Eu costumo fazer a novena de Natal chamando todos os meus vizinhos, né? E tem, no último dia, no encerramento, nós fazemos o lanche comunitário, mas antes, na oração, nós cantamos Noite Feliz, né? Tem a encenação do presépio vivo com eles. Gente, obrigada então. Olha, no próximo bloco a gente vai voltar lá com o pessoal da Folia de Reis. A gente já volta.
Agora eu vou falar com o pessoal da Folia de Reis, né, que também é conhecida como Companhia de Reis, Reisado ou Festa de Santos Reis. É uma manifestação religiosa, cultural e festiva nossa, né? A gente pode chamar de nossa, como os especialistas explicaram lá no começo do programa. E eu vou conversar com quem leva essa tradição adiante. Eu estou aqui com o mestre Luciano, da Folia de Reis Bom Jesus do Buquirinha, né? E quem mais está te acompanhando aqui para a entrevista, Luciano? Boa tarde a todos. Quem está me acompanhando aqui é o meu contramestre, o José Ricardo, e também o rei Abelardo. Falar para o pessoal, e toda a folia aqui atrás. Explicar, gente, a gente está, como eu comentei lá no começo do programa, essa aqui é a abertura do ciclo de Natal do Museu do Folclore. A gente está aqui nessa tarde de domingo, toda essa tradição aqui acontecendo. Luciano, eu queria falar, qual que é o seu papel de mestre na Folia de Reis? Então, o mestre é o que puxa realmente, né, o responsável pela Folia de Reis. A gente que define as músicas que vão ser tocadas, enfim. A gente acaba organizando realmente a Folia de Reis, é o que está à frente da Folia. E os outros principais personagens assim, né? Acho que, ou se não tem principal, mas conta aí um pouco dos outros personagens que tem na Folia de Reis. A gente tem a bandeireira, né, que ela carrega a bandeira é nosso estandarte, né? Logo atrás dela vem os palhaços, né? Os palhaços eles têm a função de guardar a bandeira, né? Na sequência já vem os reis, né, que personalizam, né, a visita dos 3 reis magos, né, o Senhor Jesus, o menino Jesus, né, vamos dizer assim. E aí depois tem todo o pessoal que canta, né? E aí os tocadores também. Eu queria saber, assim, vocês, né, dessa companhia, como que vocês começaram até de você mesmo, como que vocês começaram a se envolver com essa festa? É desde pequenininho? Como que tomou conhecimento? Então, isso eu vou deixar para o Ricardo aqui, ele já tem ele que começou tudo isso, aí eu vou deixar para ele para responder isso. Eu vou pedir para o Ricardo, o microfone é seu, conta aí pra gente, como que começou? Bom, tudo isso aqui começou com a simples noite de Natal. No quintal lá de casa, tal qual, a gente começava a tocar umas modas de viola e nessa surgiu uma música da Folia de Reis. E no qual eu chamei o meu amigo lá para a gente poder ver se a gente conseguia formar uma Folia de Reis e tal. E não é que deu certo. Aí na primeira vez nós já saímos com uma turma, com uma galera boa mesmo. Quem que começou aqui junto com o senhor? Olha, os iniciantes mesmo não... Ih, só o senhor agora. Eita! Infelizmente, né? Porque a maioria, né, já meio de idade, então uns foi afastando devido a muitos problemas, doenças, etc e tal, né? Mas a tradição nunca morreu, né? Há quantos anos aí mesmo? Olha, nós já estamos com quantos anos? 16 anos nessa batalha. E é uma coisa que a gente faz, não por fazer, mas sim por amor. Por aquilo que a gente tem, que é a nossa Folia de Reis, a fé em Deus, no menino Jesus. É o significado maior, né? Que é algo tão significativo para nós, que a gente leva a fé, a esperança para o próximo, aqueles que nos acompanham, que é muito agradável estar junto com a gente. Tá? É o que nós mais temos nessa vida hoje, é levar o bem-estar para o próximo, que é a alegria da nossa Folia de Reis. Sim, vocês começaram lá, né? É algo de um bairro, como que é constituído assim o grupo? É mais do bairro, tem gente de fora, como que é? Olha, nós somos assim, chamou, nós estamos indo. Mas nós já temos ali os bairros que a gente sempre faz a visita, que é no bairro do Mirante, dos Freitas. Essa companhia, né? Essa nossa aqui, tá? E muitos outros bairros que às vezes pedem para que a gente compareça lá, a gente vai lá com o maior prazer. É o que mais nós gostamos de fazer. E tem várias etapas, não tem, a festa? Quando que começa e assim, de mês? Em que época que começa e até onde vai? Olha, nós vamos, o início mesmo, nós vamos dar dia 2, né? Dia 2 de novembro? Não, de janeiro. Dia 2 de janeiro. Começa dia 2 de janeiro? Dia 2 de janeiro vai até o dia 6 de janeiro. Dia 6 é o encerramento, né?
E nessa... Que é aquela caminhada que vocês fazem pelos bairros, entrando na casa das pessoas e visitando os presépios, né? Fazendo visita. Mas eu acho que até antes disso já tem eventos como esses daqui, né? Que vocês já assim, a Folia de Reis é nesse espaço de tempo, mas vocês têm vários outros eventos por aí, né? Tem, você sabe como é que é. Inclusive nós estamos agora com um convite, né, pro dia 10. Dia 10 agora em Monteiro Lobato. Dá até para outras cidades. Fazer uma aberturazinha lá. Nós já tivemos outros convites, mas devido ao problema da pandemia, nós não pudemos ir. Né? Tá retornando agora, né? Agora que nós estamos começando a ressurgir novamente. Fez falta? Olha, eu vou falar a verdade, viu? Não é que fez falta. Faltou um pedaço. Um pedacinho. Porque aqui é muito doído quando você não pode, tá? Sair assim para levar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa fé, a nossa alegria, para o próximo. Então fez muita falta mesmo. Eu vi ele fazendo uma cara quando eu perguntei se fazia falta. Quer falar? Sim, fez muita falta. Porque na verdade é o seguinte, a gente procurou se manter, né, unidos aí através do grupo WhatsApp, né? E graças a Deus a tecnologia ajudou muito, né, para isso. Mas esse contato que a gente tem, né, essas apresentações que a gente está acostumado a estar presente, né, fizeram muita falta, na verdade. O pessoal ficava me perguntando, né, e aí, quando que a gente vai apresentar? Eu falei, calma. Afinal, foram quase 2 anos aí sem poder se apresentar, então foi bastante difícil esse momento. E vai voltar, assim, de verdade, agora em janeiro agora, né? Sim, a gente, como ele falou, a gente tem uma apresentação agora dia 10 de dezembro no Monteiro Lobato, né? A gente vai na Casa de Cultura lá que está abrindo. E aí em janeiro começa todos os convites. A gente começa as visitas no dia 2 até o dia 6, né, nas casas. Fora os outros convites, né? Dia 29 de janeiro a gente vai estar aqui novamente, né, para fechar o ciclo do Natal, né, no Encontro das Bandeiras. Né, a gente vai estar abrindo hoje e fechando no dia 29. Então, tem bastante. Queria saber, o que significa para vocês participar disso, mas não sei se durante o ano vocês fazem dessa reunião, do pessoal do bairro, o que significa, né? Então, a gente tem os nossos ensaios, uma vez por mês, né, para que a gente possa estar junto, né, passando as músicas. E a gente procura sempre estar junto, né, sempre todas as oportunidades a gente está junto, porque isso fortalece mais, né, o grupo. Vocês acham importante manter essas tradições vivas? Sim, com certeza. Vou deixar o senhor Abelardo falar um pouquinho aqui. Ele que é o anfitrião aqui. O que significa manter essas tradições vivas aí? O pessoal mais novo também? Nesse caso, ele traz um recado interessante, que é manter a tradição do menino Jesus. O que acontece? A gente procura estar mantendo viva essa tradição. Como o Ricardo falou, ele começou lá atrás, não foi uma brincadeira, né? No começo a gente brincava de folia, hoje a gente já leva mais a sério, né? A gente já se formou e tudo mais, e hoje a gente está bem estruturado, vamos dizer assim. E a gente procura sempre estar atendendo o pedido das pessoas, né? Atendendo convites e tudo mais, para que a gente possa cada vez mais levar essa tradição que é tão bonita a tantos lugares aí. A gente tem vários jovens aí no meio nosso aí, que estão vindo para somar com a gente, isso é importante. Tem aí uma galerinha jovem, vai mostrar depois. Isso é muito bom, eu fico muito feliz por isso. Quem quer saber mais dessa tradição, quer levar, de repente quer conhecer para começar em outro local, no bairro? Certo. Então, a gente pode estar entrando em contato comigo, né? Posso passar o WhatsApp? Eu vou colocar aqui, pode deixar. 12, né? 997749257. Né? E aí é só entrar em contato comigo, a gente tem as redes sociais aí, estamos no Instagram, no Face, né? Só procurar a Folia de Reis. Mas então, Jesus. Quem quiser participar pode? Sim, pode vir que nós estamos abertos aí. E quem quiser também montar a sua Folia de Reis e quiser aí também trocar alguma experiência, né? A gente procura passar tudo que a gente conseguiu assim pegar, vamos dizer, durante esses 16 anos, né? A gente aprendeu, vamos dizer assim, desses 16 anos.
E a gente procura passar isso aí, isso é importante. Né? Então, se tiver alguém que queira montar a sua folia de reis ou queira participar com a gente mesmo, é só procurar a gente. Tá certo, muito obrigada, viu, Tá pessoal? bem. Agora eu vou deixar eles se apresentarem aí. E aí, o que vocês acharam de conhecer mais sobre a nossa cultura natalina? Deixe um comentário se você estiver assistindo do YouTube. Aliás, se você quiser assistir qualquer outro programa, já sabe, né? É só acessar o YouTube da TV Câmara, todos os programas sempre estão disponíveis lá. E se quiser sugerir novas pautas, ver o que a gente está planejando e também saber dos bastidores do programa, é só acessar o nosso Instagram. E é isso. Próximo programa, o último do ano, vai ser uma retrospectiva muito legal, não perde. Feliz Natal!